Olá, boa noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Estamos aqui na parte 2 do voto de Ana. Hoje vamos falar sobre adoração. O que Ana fez para tocar no coração de Deus. E ao ler a palavra hoje, o Senhor trouxe uma revelação assim tremenda. E eu espero estar explanando isso para vocês de maneira com que vocês venham entender, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é nova todos os dias, né? Então Deus fala ao nosso coração de maneiras diferentes, né? E eu quero hoje estar compartilhando com vocês. O livro que nós estamos lendo é o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Hoje nós vamos estar lendo o versículo 11, parte dele, tá? Porque vamos falar sobre adoração. E no meio da oração que Ana fez, teve uma adoração. Antes da petição, sempre há adoração, né? Deus ama isso. Deus ama. Não devemos abraçar Deus com a mão na carteira, né? Só pedir, Senhor, eu quero. Mas antes nós devemos adorá-lo, porque só Ele é digno de ser adorado. Ele é o nosso Criador, Ele nos sustenta, Ele nos dá tudo. E por isso nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade e com muita alegria, né? Ainda bem que nós entendemos isso e sabemos reconhecer isso. Vamos lá, versículo 11 diz assim: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nesse versículo, eu quero que vocês marquem aí na Bíblia de vocês, ou façam uma anotação separada, na seguinte frase: Senhor dos exércitos. Ana, nessa frase, ela faz uma adoração, um reconhecimento na grandiosidade de Deus, na sua soberania em líder de um grande, de um infinito exército. Mas eu quero que você também volta um pouquinho no versículo 3, aonde fala também sobre a adoração do esposo de Ana. Que nós sabemos que o homem e a mulher, eles são uma só carne, né? Então, a adoração do esposo e o empenho dele em estar levando a sua esposa todo ano para adorar ao Senhor, impacta na vida deles. E diz assim o versículo 3: Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar. No versículo 7 diz assim: E assim o fazia ele de ano em ano. Marca aí, ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Grifem esse versículo, essas frases, que é dentro dessa frase que o Senhor trouxe a revelação de adoração dentro deste contexto. Bom, nós sabemos que a oferta que Eucana oferecia todos os anos em Siló era uma oferta pacífica,
porque é o único sacrifício de que o ofertante e a sua família podiam comer. Oferta pacífica poderia ser uma oferta de ação de graças, uma oferta de súplica de bênçãos do Senhor. Então, esse tipo de oferta, Eucana poderia dar de comer à sua família. E isso era um tipo de adoração. Comer do sacrifício, desse sacrifício, era um motivo de adoração ao Senhor. Eucana fazia isso todo o ano. Todo ano ele subia e ele oferecia sacrifício. Ele era um levita, né, de Efraim, da tribo de Efraim. Ele oferecia sacrifício todo ano e dava porções às suas esposas. Dava um pouco para Penina, mas a palavra de Deus nos relata que a Ana, ele dava uma porção maior. A palavra do Senhor diz que ele amava a Ana. E de repente, por uma compensação, não sei o que passava na mente dele, como ele agia com essa situação da esposa que ele amava não poder lhe dar filhos, né? E ele a compensava. Por quê? Se comer do sacrifício era uma adoração, né? Ele dava essa parte uma parte maior do alimento para Ana adorar. É como se ela adorasse mais por comer um pouco mais. E o que eu quero deixar para nós é que esse ponto-chave, a qual o Senhor me revelou agora à noite, quando eu estava lendo a palavra, que diz assim, olha, no versículo 7, acompanha comigo, que agora a gente vai passo a passo. Eucana, de ano em ano. Aí diz assim, ó, na parte B, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. Entenda bem, irmãos. Ana subia com seu marido todos os anos. Todos os anos ele a levava para prestar o sacrifício ao Senhor. Ela estava junto. E ele fazia de tudo para que ela participasse. Entenda bem. Só que Penina, a outra esposa, a palavra do Senhor diz que toda vez que ela subia, a outra a irritava. Entenda bem, irmãos. Adorar ao Senhor é sinal de vitória. Adorar ao Senhor é sinal que alguma coisa vai acontecer. E quando o nosso inimigo, ele vê que nós estamos no caminho certo para que a vitória possa chegar, porque só Deus poderia abrir a madre de Ana, porque foi ele que cerrou. Só ele poderia abrir. Só que ele precisava de receber o quê? A adoração da parte de Ana. Porque comer de sacrifício representava adoração. E a palavra do Senhor diz que Ana não comia. Imagine só, Penina toda vez que subia, sabendo que Ana comeria do sacrifício, procurava fazer o quê? Irritava ela. Irritava, provocava. Sabe para quê? Para ela não comer. O inimigo da nossa alma, quero dar uma paradinha aqui e dizer para você o seguinte. Quando você está no caminho, quando você está adorando ao Senhor, quando você está fazendo as coisas certas, o inimigo da tua alma, o inimigo da minha alma, ele vai fazer de tudo para nesse momento em que nós estamos ligados, firmes, no caminho, na videira, ele vai fazer alguma coisa para tentar nos tirar da nossa ligação, do nosso caminho, da maneira como nós estamos andando no caminho do Senhor. Ele vai fazer de tudo para nos tirar, para turbar a nossa mente, para o nosso coração ficar cheio de lixo, de tristeza, de rancor, de ódio. Ele não vai, aleluia, deixar que nós consigamos a nossa bênção. Entenda bem, quando você está no caminho, ele vai fazer de tudo para você cair,
para você parar, para você não prosseguir. A Bíblia ela é muito clara em dizer. E assim fazia ele de ano em ano. Ele fazia o quê? Levava quem? As esposas. E Ana, a mulher que ele amava. E todas as vezes, irmãos, a Bíblia diz que eles subiam de ano em ano. Ano em ano. Foram mais de 20 anos. Ana, nesse processo de esperar, mais de 20 anos. Ano em ano. Você sabe que você ir na igreja de ano em ano, você não receber sua vitória, porque por causa dos outros, porque você por olhar os outros, por dar ouvidos para os outros, você deixar de receber a tua bênção? Quantas vezes você entra na igreja, recebe uma palavra ou recebe um olhar, você trava seu coração e não recebe a palavra que sai do altar? E você vai para casa da mesma maneira que você entrou na igreja. Não recebe as palavras que saem do altar. Não recebe as profecias que os servos de Deus lançam para a tua vida, porque você já entrou, você foi envenenado pelo inimigo por uma palavra, e aí você cerra seu coração e não adora. E a vitória, ela vem depois de uma adoração. Então, Penina irritava a Ana. Irritava a ponto dela falar assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou comer nada. Essa mulher me prejudica. Essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. Apesar de que a Bíblia não relata, mas Ana ela era pacífica. Ela fazia de tudo para não bater de frente, para não revidar a sua rival. Mas, irmãos, por dentro dela, ela estava acabada, ela estava destruída. E ela deixava que esse inimigo, que essas palavras, que essas atitudes da sua rival aparasse. Ana travava diante dessa palavra. Estou lembrando, sabe de quem agora? Mudando um pouquinho, lembrando de Elias, quando recebe o bilhete de Jezabel. O homem parou, travou, ficou com medo daquela mulher. O que nos para? Vamos deixar que Penina nos pare com palavras? Vamos deixar que situações adversas nos pare? Que nos impeça de adorar ao Senhor? E sem adoração não há a vitória? Nós primeiro temos que chegar ao Senhor em adoração, para que as portas das bênçãos venham abrir e derrame sobre nós. A outra a irritava. Isso era incessantemente, irmãos. Isso era todos os anos. E não era só quando subia, não, quando voltava para casa. Pelo que chorava e não comia. Penina irritava a Ana para que ela não comesse. O inimigo sabe que se você adorar, você recebe vitória. Por isso ele não te deixa comer do sacrifício. Ana não comia do sacrifício, e comer do sacrifício significava adoração. Sem adoração, não tem madre aberta. Sem adoração, não tem portas abertas. Sem adoração, sem vitória. O inimigo da nossa alma, ele sabe onde nos parar. Ana travava quando Penina falava. Penina sabia o ponto fraco de Ana. Sabia que Ana não suportava, e ela lançava palavras, e isso travava Ana. Não deixava Ana comer do sacrifício. Mas, vamos lá. No versículo 9, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e da tua serva te não esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém se não ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Vamos lá, no versículo 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, para lá ficar para sempre. E respondeu Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Depois que Ana entendeu que ela precisava adorar ao Senhor, e ela adorou quando ela diz assim, Senhor dos exércitos. Quando ela adora ao Senhor ali, em Siló, que ela deixa as palavras, as afrontas de Penina para trás, e ela se lança em oração, e ela adora ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, ó grande rei, ó príncipe dos príncipes, né? Ó general dos exércitos, Senhor, tu és soberano sobre toda a terra, aleluia. Quando ela começa a adorar, aleluia, o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor, depois ela entra com a petição, depois ela faz o voto dela ao Senhor. Eu quero dizer para mim e para você, nesta noite, nesse vídeo muito rápido que nós estamos fazendo, que não deixe que ninguém ou nenhuma situação te pare, te impeça de adorar, te impeça de subir ao templo. E quando chegar no templo, aleluia, não deixe que ninguém, como é que eu posso dizer? Não deixe que ninguém te prejudique de uma maneira que você não possa ouvir a palavra. A palavra é o alimento, a palavra é aquele sacrifício, aquela parte que você come, que significa adoração ao Senhor. Não deixe que nada e nem ninguém te impeça de quando você ir ao templo do Senhor, adorar, né? Não deixe que ninguém te impeça de ouvir a palavra. Porque a libertação ela vem por ouvir a palavra. E você precisa sair do templo alimentada. Ana recebeu a bênção dela quando ela entendeu que ela precisava adorar. Quando o seu esposo chega e dá o maná para ela, e aí ela come, ela consegue comer. Ela consegue comer, ela consegue adorar, ela clama ao Senhor, ela consegue fazer um voto ao Senhor e o Senhor lhe dá a vitória. O Senhor derrama paz sobre a vida dela, né? Quando o sacerdote se despede, ela vai em paz, o Senhor libera a paz sobre a vida dela. E ali já limpa, né? Aleluia, glória a Deus, já se sentindo ali fortalecida pelo Senhor, o Senhor então, glória a Deus, dá a bênção dela. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu quero deixar para nós. Não vamos deixar que nada e nem ninguém venha impedir a nossa adoração, porque ao adorarmos ao Senhor, abre-se uma chave de vitória. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer por você que está nos assistindo. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. Talvez essa palavra ela possa ir de encontro ao coração de alguma pessoa que possa estar passando por este momento, né, de afronta. Glória a Deus, e fica travada mediante uma situação, não consegue adorar o Senhor, não consegue ir ao templo, não consegue comer do maná, né? E aí você vai edificar a vida dessa pessoa, né? Entra no meu canal, Rose Ferraz. Esse vídeo é sobre adoração, então é a parte 2 do tema O Voto de Ana, né? Ativa o sininho, né? Para toda vez que tiver um vídeo você vai ficar sabendo, né? Entra lá, compartilha, dá um like, tá bom? Como diz a minha filha, dá um like, né? E eu creio que isso vai edificar muitas vidas, tá bom? É uma palavra simples, né? Não com tanta eloquência, mas é direto do trono de Deus para o meu coração e para o teu coração. Amém?
Fiquem na paz, uma boa noite para vocês. E o próximo vídeo vamos falar sobre sacrifício. Glória a Deus.